direitinho? Quem não tiver, se manifesta. Então, pessoal, eu sou o Cláudio, sou bolsista do projeto de extensão Pro Carroceiro FAO, sou membro do grupo de pesquisa e extensão em equinos, Grupo PEC FAO, e hoje, em mais uma segunda pediatria, teremos a médica veterinária Anne Caroline, dando continuidade aos bloqueios do bloqueio perineural em equinos, e hoje será nos membros pélvicos. A doutora Anne Caroline possui graduação na Universidade Federal Rural de Pernambuco, pós-graduação em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, aprimoramento em anestesiologia veterinária, aprimoramento em ultrassonografia veterinária, é pós-graduanda em anestesiologia veterinária e atualmente é mestranda no programa de inovação científica da nossa Universidade Federal de Alagoas. Queria agradecer mais uma vez, doutora, a disponibilidade e que a outra palestra foi um sucesso, todo mundo gostou, o feedback foi muito bom e que hoje a senhora continue, a doutora continue nos passando mais conhecimento. Fique à vontade e é isso. Obrigada, Cláudia. Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho dos bloqueios perineurais em equinos nos membros pélvicos. Hoje é uma aula mais anatômica, na verdade, mas a gente vai indo devagarzinho, eu vou explicando, quem for tendo dúvida já vai falando. Eu deixei a tela um pouquinho pequena para eu poder ver vocês e ficar olhando o chat, porque se eu deixar a tela grande eu fico achando que estou falando só. Então, vocês, por favor, interajam. Vamos lá. Como na aula passada... Eita, e foi que houve aqui que não está indo? Problemas técnicos. Cláudio, me ajuda. Tenta começar de novo a palestra, doutora. Ó, voltou. Foi? Voltou, mas eu não estou conseguindo passar ela. Aperta nessa. Lá em cima tem uma tela de um PC com um playzinho. Pra ver se vai. Deixa eu ver se é isso aqui. Não. Em cima de página inicial. Assim. Aqui, peraí, tá? Certo. Tá vendo? Agora estamos. Tenta passar para ver se vai. Tá ótimo. Vamos lá, eu vou ficar sem ver vocês, tá? Tá bem. Qualquer coisa eu falo aqui no chat. Tá certo. Como da última vez, eu vou dar uma breve introdução sobre anestesia locorregional perineural, bem rapidinho mesmo, que eu acho que a gente já deu uma pincelada boa na última aula, mas qualquer coisa vocês podem ir falando, tá? Anestesia local de membros, como eu já tinha havido falado da última vez, ela é indicada para procedimentos cirúrgicos nas regiões que querem serem bloqueadas. Normalmente em tenotomias, em desmotomias, a gente consegue fazer uma anestesia locorregional de membros para promoção de analgesia pós-operatória também, tá? Diagnósticos de claudicação é o que a gente mais utiliza com muita frequência. Contenção física e ou sedação do paciente. Na maioria das vezes, como eu já havia dito também, até para os diagnósticos de claudicação, alguma região que precise ser bloqueada para, sei lá, para uma sutura, por exemplo, a gente precisa realizar, na maioria das vezes, uma sedação desse paciente para que ele consiga deixar que a gente trabalhe com mais segurança, tá? Mais uma vez, lembrando sempre, cuidado com as injeções acidentais em tendões e ligamentos. A gente pode causar aí uma tendinite, uma desmite por conta da injeção do anestésico local em locais indevidos, como alguns ligamentos. E
são problemas de difíceis tratamentos. E a gente tem que saber que, a partir do momento que a gente bloqueia o paciente, que o paciente é meu, a responsabilidade por qualquer intercorrência também é minha. Então, assim, se eu sei dessa possibilidade de atingir um ligamento, de atingir um tendão, deixa o proprietário ciente do que pode acontecer e que você também esteja ciente de que você vai precisar tratar esse paciente caso alguma coisa dê errado, tá? Atenção se houver grande resistência na injeção do fármaco. Normalmente, quando a gente insere a agulha que vai tentar introduzir o fármaco, se houver muita resistência, é porque a gente está dentro de alguma região que não é para estar, principalmente os tendões e ligamentos. Então, a gente volta um pouquinho essa agulha, recoloca a agulha novamente para poder injetar esse fármaco, e esse fármaco ele precisa entrar nesse local com o mínimo de resistência possível. Óbvio que não vai ser tão fácil, porque não tem pressão negativa, mas é uma injeção tranquila, você não precisa fazer tanta força, tá? Então, assim, a gente já sabe que está no lugar certo, mais ou menos por isso aí. Mais uma vez, o que se pode fazer com os bloqueios nos equinos? Suturas de feridas, tanto feridas mais extensas como feridas pequenas, laparotomias exploratórias com animal em estação, diagnóstico de claudicações, manejos reprodutivos, odontologia. Não tem como a gente fazer odonto sem um paciente estar sedado, nem com alguns bloqueios, principalmente quando a gente vai fazer extração dentária, oftalmo e entre outros. Bloqueio perineural, que é o bloqueio perineural, é quando a gente faz a injeção do anestésico local, seja ele lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, ao redor do nervo. É quando a gente pega o nervo e embebeda ele todo de anestésico local para que haja esse bloqueio sensitivo, tá? Produz bloqueio nervoso e ou sensitivo em uma área delimitada pela inervação alvo. Tá? Então, assim, existem nervos que têm a capacidade de ser nervosa e um nervo sensitivo. Então, a gente consegue fazer esses dois tipos de bloqueio nesses nervos, tá? A maioria dos nervos que a gente vai ver mais adiante, eles são nervos sensitivos, tá bom? Do mesmo jeito, para qualquer bloqueio perineural, para qualquer injeção, para qualquer colocação de catéter, a gente precisa fazer uma asepsia local, tá? Se não der para fazer a tricotomia dos pelos, tem que ser feita uma asepsia bem feita. Sempre álcool iodado, degermante, clorexidine, o mais limpo possível para que a gente não leve contaminação para dentro da região, tá? Sugere-se o uso dos scalpes, ou que são as butterflies, principalmente nos membros, tá? Porque o paciente, ele pode se mover, ele pode bater a mão, ele pode bater o pé, e aí com o scalp é mais fácil da gente inserir o scalp, tirar a mão, caso ele tenha alguma reação, e o scalp ele continua lá por conta da sua mobilidade, da sua facilidade. A gente sugere o uso de seringas sem engate, tá? Para a gente fazer isso o mais rápido possível, não perder tempo inserindo a agulha e engatando a seringa. Sempre ter cuidado com proximidade ao nervo. Eu sempre falo que o uso de, inclusive até um artigo que a gente está escrevendo agora, o uso de, fugiu o nome, enfim, já eu lembro. Cuidado com a proximidade ao nervo e sempre aspirar o êmbolo da seringa, para a gente ter certeza que não está dentro de nenhum vaso, de nenhuma artéria, de nenhuma veia, tá? Então, insere a seringa, aspira o êmbolo, se não vier sangue, pode ir com fé e amor que vai dar tudo certo. Os principais fármacos utilizados, eu não vou me ater muito a isso, porque da última vez a gente já bateu muito nessa tecla, mas são a lidocaína, a bupivacaína e a ropivacaína.
Os que eu mais utilizo na minha rotina são a Lido e a BUP, tá? Eu gosto muito da Lido para quando eu quero fazer, por exemplo, um bloqueio de diagnóstico de claudicação, porque ela age mais rápido, ela tem um curto período de latência e ela também vai embora mais rápido, tá? A sua ação local anestésica ela é de curta duração. Então, assim, para diagnóstico de claudicação, ela é um fármaco excelente. E a BUP, utilizo muito a BUP quando a gente vai estar num bloco cirúrgico, até numa anestesia a campo, que eu preciso bloquear um paciente por mais tempo, certo? E aí a gente utiliza mais a BUP, porque o tempo de meia-vida dela pode chegar aí até 6 horas, 8 horas, sem maiores problemas, tá? A ropivacaína eu quase não uso, na verdade faz muito tempo que eu utilizei, mas ela é relativamente parecida com a bupivacaína, porém ela tem menos toxicidade cardiovascular, tá? Embora a literatura diga que a bupivacaína tem uma maior toxicidade cardiovascular, as doses tóxicas, elas são muito altas, são muito elevadas. Então, assim, para você intoxicar um cavalo de 400, 500 quilos com um anestésico local, a chance é muito pouca, tá bom? Então, aqui vamos entrar um pouquinho na anestesia perineural dos membros pélvicos. Como eu falei antes, muita nomenclatura, muita articulação, muito nervo, muito osso, muita anatomia, muito tudo, mas vamos com fé que a gente vai decorando devagarzinho, tá? Vai aprendendo, vai lendo e aí vai fixando, tá? Os principais bloqueios de membros pélvicos são os que a gente mais faz na rotina, são esses que vocês estão vendo aí, tá? Nervo metatarsiano lateral e nervo metatarsiano medial, nervo digital plantar lateral e medial, nervo safeno, nervo tibial, nervo fibular. E além dos nervos, a gente consegue fazer bloqueios intraarticulares ali nos membros pélvicos, tá? A gente consegue fazer bloqueio de articulação interfalangiana, tanto distal quanto proximal. Consegue bloquear a bursa do navicular, bainha sinovial do tendão flexor digital. A gente não vai bloquear o tendão, tá? É a bainha sinovial do tendão. Articulação társio-metatarsiana, fêmuro-tíbio patelar e coxo femoral. Eu vou dar uma pincelada em cada um desses. Eu acho que vai dar para a gente fixar alguma coisinha e aí a gente vai discutindo durante a apresentação ou no final, do jeito que vocês preferirem. Bloqueio distal dos 4 pontos, é o que a gente conhece como bloqueio dos pontos baixos, ou bloqueio baixo de membros pélvicos, que é quando a gente faz o bloqueio dos nervos metatarsianos, tanto lateral quanto medial, e dos nervos digitais plantares, lateral e medial também, tá? Esse bloqueio dos 4 pontos, ou dos pontos baixos, ele é indicado para as tenotomias, para as desmotomias, qualquer procedimento que seja distal ao ponto do bloqueio, tá? Daqui mais na frente tem uma ilustração que vocês vão entender melhor. O bom desse bloqueio é que, se a gente por acaso tiver um insucesso na técnica, se a gente não conseguir acessar a proximidade desse nervo com sucesso, a gente pode fazer uma anestesia infiltrativa circular, tá? Que é quando a gente faz uma anestesia subcutânea circular na região que a gente quer anestesiar. Então, assim, a gente consegue fazer um bloqueio legal, bacana, só com essa anestesia infiltrativa circular, tá? Lembrando que é subcutâneo, caso a gente não consiga realmente fazer um bloqueio perineural. Nesse caso, né? Então, aqui nessa imagem, a gente tem os 4 pontos baixos, que foi isso que eu acabei de falar, que é tudo isso que está ilustrado aqui em verde. Essa parte verde, na verdade, é a parte que os 4 pontos baixos bloqueiam, tá? E aqui do lado, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas eu já vou aproveitar a imagem, são os 6 pontos altos.
que aí é outro bloqueio que a gente consegue realizar e que ele é muito conhecido como bloqueio dos 6 pontos altos, ou bloqueio alto. E aí o bloqueio alto, ele bloqueia toda essa região que está aqui marcada em azul. Do azul para baixo é toda a região dos bloqueios altos, tá? Vamos nos ater aqui um pouquinho nos bloqueios, no bloqueio baixo, que é o que a gente acabou de falar. E aqui nessas regiões, metatarsiano lateral, que a gente vai bloquear, e nervo metatarsiano medial, e os nervos plantar lateral e nervo plantar medial, tá ok? Nervo safeno, o nervo safeno, ele, como a gente está vendo aqui, nervo tibial, nervo plantar, nervo safeno, ele já faz parte de um dos bloqueios mais altos, tá? A localização anatômica do nervo safeno é na face medial do membro pélvico, na região inguinal do paciente, bem próxima à articulação fêmuro-tibiopatelar, tá? O que é que a gente faz para localizar? A gente localiza a veia safena. A veia safena, ela é bem palpável, e o nervo safeno, ele é cranial à veia safena, tá? Região do bloqueio, como eu já falei, crânio medial e lateral ao joelho, e crânio medial do tarso até o boleto. Toda essa região é o que a gente consegue bloquear, tá? Do nervo safeno para baixo, a gente consegue bloquear crânio medial e lateral ao joelho e crânio medial ao tarso até o boleto. A técnica para realizar a realização desse bloqueio é o que eu já havia falado. O nervo ele vai se encontrar bem cranial à veia cefálica, a gente consegue palpar a veia cefálica bem nítido, e a gente vai inserir a agulha. Gente, sempre lembrar de inserir primeiro a agulha e depois acoplar a seringa, tá? Tanto para a segurança do paciente como para a segurança de quem está fazendo o bloqueio, do veterinário. Nesse local, a gente consegue fazer, no nervo safeno, a gente consegue fazer um volume aí de até 20 ml de anestésico local. Lembrando sempre da dose de lidocaína, 7 ml por quilo, mas o volume máximo é até 20 ml de anestésico local, tá? O que é que a gente precisa fazer? Quando a gente consegue palpar a veia cefálica, a gente administra, a gente insere a agulha, a gente vai administrar como se estivesse fazendo um leque, nos sentidos transversais, caudais e cranial do nervo safeno. Aqui a gente tem o nervo safeno. Vocês conseguem ver a minha setinha, né? Vamos lá. Aqui a gente tem o nervo safeno, a gente bloqueia, ó. Ótimo. A gente consegue ver o nervo safeno, a gente bloqueando o nervo safeno, toda essa área que está em amarelo até o boleto vai ser bloqueada também, tá, pessoal? Lembrando que todo bloqueio que é feito mais alto, a gente precisa ter um cuidado maior, porque o paciente, ele vai ter perda de propriocepção. Então, é um paciente que ele vai pisar e não vai sentir o pé. Então, a chance de ter queda, a chance de ter acidente é grande. Eu, particularmente, só bloqueei nervos safenos até hoje em bloco cirúrgico. Pacientes que foram fazer procedimentos que duraram aí mais de 2, 3 horas, eu consigo fazer o bloqueio desse nervo com segurança, porque quando ele levantar da cirurgia, ele já vai estar sentindo o membro, ele não vai, a gente não vai ter problema com o acidente, tá? Mas sempre ficar atento a isso. Os bloqueios altos, há perda de propriocepção. Então, aqui, como eu ia falando, o nervo safeno, ele se insere aqui na região inguinal, onde está essa figura da agulha, e ele consegue bloquear toda essa face medial até o boleto do paciente. Agora a gente vai falar um pouquinho do nervo tibial, tá? A localização anatômica do nervo tibial fica na face medial dos membros pélvicos, normalmente entre o terço médio e distal da tíbia, proximal ao calcâneo. São nervos, gente, que assim a gente vai precisar realmente ir lá, palpar, sentir, pegar o paciente,
Quando vocês estiverem no grupo Equi, sem fazer nada não, né? Vocês não estão sem fazer nada. Mas quando vocês estiverem no grupo Equi, que tiver a oportunidade de ter um paciente, de ir lá, de palpar, vai com calma, fecha o olho, tenta imaginar ali a anatomia, vai próximo do calcânio, e aí você vai revendo tudo isso que eu tô falando, revendo tudo que tem no livro, para a gente poder ter uma prática melhor. Porque se eu ficar falando aqui sobre localização anatômica e vocês não forem para a prática, vocês não forem tentar sentir realmente, isso vai passar despercebido na cabeça de vocês, tá? E, infelizmente, é uma coisa que vocês precisam fixar, que são as localizações anatômicas, para poder fazer os bloqueios de maneira correta, tá? Então, vamos lá. O nervo tibial, ele está bem próximo ali ao calcâneo, na borda cranial do tendão flexor digital superficial. Mais uma vez, você não palpa o nervo, mas aí a gente consegue sentir o tendão flexor superficial, tá? E ele é bem cranial ao tendão. E ele é palpável quando a gente flexiona o membro. Localizou o tendão flexor digital, se você flexionar o membro do animal, fazer aquela mão de amigo que a gente conhece, ele vai se tornar palpável com essa flexão, tá? A região que ele bloqueia é toda aquela região caudal do membro a partir do tarso, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto que vocês vão entender melhor. E a técnica para esse bloqueio, normalmente a gente utiliza a agulha 38, agulha 37, né, nesse tipo de nervo, uma profundidade de até 2 centímetros. Então, assim, é bem pouquinho mesmo que a gente vai inserir essa agulha e vai injetar o anestésico local em um volume de até 15 ml, tá? Normalmente a gente utiliza aí 10 ml, 12 ml e a gente tem um sucesso legal. Ai, voltei. Aqui, nervo tibial, é esse que está circuladinho aqui. Aqui na face caudal do paciente. Aqui ele se apresentando na face medial do paciente também. E aqui na face lateral. Lembrando, gente, que o nervo tibial, ele é um ramo do nervo isquiático, tá? Então, se eu bloquear o isquiático lá em cima, por tabela, eu vou bloquear o nervo tibial aqui embaixo, tá? Então, aqui, quando eu faço esse bloqueio do nervo tibial, toda essa região em azul também é bloqueada. Ele também é considerado um bloqueio alto. A gente também tem que ter atenção com esse bloqueio, tá? Perda de propriocepção também acontece aqui. E eu já vi acidentes feios acontecerem por conta de bloqueios. O nervo fibular também é um nervo alto, tá? Ele se localiza na face lateral do membro pélvico do paciente. A gente vai ver que existe uma depressão caudal ao maléolo lateral da fíbula. Então, o que é que acontece? Para a gente encontrar esse nervo, a gente precisa palpar a crista da tíbia com o dedo médio. Com o indicador, palpa-se o côndilo lateral da tíbia. É bem um joguinho de dedo mesmo, tá? Você vai, palpa com o dedo médio a crista da tíbia, com o indicador você vai palpar o côndilo lateral da tíbia, e aí o nervo tá entre eles, tá ok? A região de bloqueio, na verdade a região que será bloqueada, é toda a região crânio-lateral e caudo-lateral do membro a partir do tarso. E região medial do boleto. A técnica, a gente também utiliza a agulha 37, até uma agulha aí 38, sem muitos problemas. Uma profundidade um pouquinho maior, uma média aí de 3 centímetros de profundidade, e a gente consegue injetar aí um máximo de 20 ml de anestésico. Quando eu comecei a estudar bloqueio de cavalo, porque a gente vê na literatura exatamente assim, tá? Agulha 37, 3 centímetros de profundidade. Acreditem, eu fui medir as agulhas. Eu disse, meu Deus, 3 centímetros, e se eu fizer 4? E se eu fizer 5? Então, assim, eu medi realmente as agulhas para poder ter uma noção. Existem algumas agulhas técnicas que a gente não utiliza na nossa rotina,
de bloqueio de cavalo, pelo menos esses bloqueios de membros, que elas existem umas marcaçõezinhas, sabe? A cada centímetro ela tem uma marcaçãozinha, que são as agulhas de Klein, umas agulhas que a gente utiliza mais para pequenos animais, por exemplo. E aí eu fui medir mesmo as agulhas, porque eu precisava ter certeza do que era que eu estava fazendo. Enfim, depois vocês meçam. O que é que a gente faz nesse tipo de bloqueio, especificamente no nervo fibular? A gente divide a dose. Se a gente vai fazer 20 ml de anestésico local, então a gente faz 10 ml de uma injeção superficial ali, subcutânea, e os outros 10 ml em injeção profunda, a 3 centímetros de profundidade, tá? Porque a gente já começa a fazer uma anestesia prévia antes da anestesia local profunda. Ai, Deus, tá faltando tudo. Aqui, o nervo fibular, esses que estão circulados, tá? O nervo fibular, ele também é um ramo do nervo isquiático. A gente vê aqui, ó, o nervo isquiático aqui em cima e o nervo fibular começando aqui de baixo, tá? Então, é daqui para baixo, tudo isso que está em vermelho é o que a gente bloqueia do nervo fibular. Aqui também na região medial, a gente consegue bloquear toda essa parte, fazendo o bloqueio do nervo fibular. Saindo dos nervos, a gente entra nos bloqueios intraarticulares. A gente consegue bloquear também articulações, tá? Lembrando que todas as articulações, a gente tem um líquido sinovial, é uma articulação que todas as articulações, na verdade, a gente precisa ter um pouco mais de atenção com asepsia, com tricotomia. Eu, pelo menos, não faço bloqueio intraarticular sem tricotomia, tá? Não tem hipótese, a gente precisa fazer uma asepsia realmente cirúrgica, porque a gente está entrando no meio completamente estéril. Então, não adianta a gente entrar para fazer um bloqueio, inserir um anestésico que é para estar estéril também, com um membro sujo, com uma asepsia mal feita. A gente vai levar a infecção lá para dentro e a gente vai ter problemas sérios com isso, tá? Outra coisa, gente, bloqueios intraarticulares, se eu for bloquear 4 articulações diferentes, eu vou utilizar 4 frascos de lidocaína, por exemplo. Eu nunca fiz, eu prefiro descartar o que sobra da lidocaína do que correr o risco de contaminar o anestésico com agulha, e porque eu estou reutilizando esse anestésico local do frasco, que ficou no frasco, tá? A gente pode fazer isso com nervo, a gente pode fazer isso com qualquer outra coisa, mas eu particularmente também não faço com articulações, tá? Eu sempre utilizo frascos novos. Custo-benefício não é tão alto, a gente consegue aí comprar uma lidocaína até num valor bem legal, então não vamos ter pena de gastar. É óbvio que a gente vai cobrar do proprietário, né? Mas não vamos ter pena de gastar com relação a isso, porque a articulação é bem sério o problema. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da articulação interfalangiana distal. A gente tem 4 acessos para fazer o bloqueio dessa articulação. O primeiro acesso... Licença, gente. O primeiro acesso da articulação interfalangiana distal, a gente faz com o membro apoiado no solo e a agulha em um ângulo de 90 graus ou ligeiramente oblíqua. Esse ângulo, gente, é com relação ao solo, tá? O que é que a gente precisa fazer? Como é que é essa localização anatômica? A gente vai localizar o tendão extensor digital na inserção na falange distal do paciente, tá? A gente vai desviar desse tendão, a gente palpa ele, desvia dele cerca de 1,5 centímetro, 2 centímetros, bem próximo da região coronária ali do casco, tá? Essa articulação, ela vai estar em torno de uma profundidade de 2,5 até 4 centímetros de profundidade,
certo? Então, fez essa localização do tendão, desviou dele, ali bem próximo à região coronária do casco, a gente faz a inserção da agulha, tá ok? O acesso 2, que é um outro acesso da articulação interfalangiana, esse membro ele também vai estar apoiado ao solo. Eu acho que tem uma imagem, aqui tem uma imagem para explicar melhor. Então, vamos lá. O acesso 1 é esse que eu falei, que o ângulo da agulha ele vai estar 90 graus em relação ao solo, tá? Paciente com o membro apoiado no chão, e aí a gente faz a inserção bem nessa região coronária aqui do casco, tá? Esse bloqueio é bem tranquilinho. O acesso 2 também com o membro apoiado ao solo, só que a agulha ela vai estar paralela em relação ao solo. Do mesmo jeito, bem rente, bem proximal à banda coronária, que é esse acesso B aqui, ó. É o mesmo acesso, entra praticamente no mesmo lugar, só que ele vai estar paralelo em relação ao solo. E o membro também tem que estar apoiado no chão. A profundidade nessa região, ela é menor, tá? Quando você optar por fazer esse segundo acesso, tem que lembrar que a articulação, ela está bem ali pertinho. 1,5 centímetros a gente já está dentro da articulação. O acesso 3, a gente pode fazer ou não esse membro apoiado no solo, tá? Você pode virar, pode fazer a mão de amigo e tentar fazer esse acesso. Esse acesso, ele vai se dar na borda proximal da cartilagem lateral da articulação, a uma profundidade de 2 centímetros. Ó, aqui, a agulhinha no item C é o terceiro acesso. A gente entra aqui na borda lateral e ele também é bem menos profundo do que o primeiro acesso, tá? Lembrando que é só 2 centímetros, eu já peguei cavalo com que a gente conseguiu fazer até quase 3 centímetros nesse acesso. Mas, normalmente, em 2 centímetros, 1,5 centímetro, a gente já acessa a articulação. O que é que acontece? A gente está lidando com articulação. Na maioria das vezes, quando a gente inserir a agulha, a gente vai ter um retorno de líquido sinovial, certo? Espera esse líquido articular sair para poder injetar o anestésico local, porque senão a pressão vai ser muito grande lá dentro, e aí você não vai conseguir injetar. Você vai achar até que está fora da articulação, mas não. Então, assim, a gente consegue fazer um volume de até 5 ml nessa articulação. E o que é que acontece? Acima disso, se eu fizer 10 ml, 7 ml, 6 ml, a gente pode fazer um bloqueio concomitante da bursa do navicular, tá? Não tem, pelo que eu andei vendo, não tem nenhuma comunicação certa da bursa do navicular com a articulação interfalangiana distal. Mas a literatura fala que acima disso a gente já consegue fazer um bloqueio concomitante da bursa do navicular. Então, para ter mais segurança, faz um volume de até 5 ml, que a gente sabe que vai dar certo. Aqui é a imagem que eu já mostrei, com os três acessos de bloqueio dessa articulação. Aqui, vou repetir mais uma vez para vocês fixarem, tá? A letra A, que está destacado em vermelho, a gente faz a inserção da agulha no ângulo de 90 graus ou ligeiramente oblíqua em relação ao solo. A letra B é o segundo acesso desse bloqueio, paralelo em relação ao solo, bem rente à banda coronária. Eu prefiro fazer esse acesso. Eu não sei se por estar me guiando ali pela banda coronária, a gente consegue um sucesso mais rápido. E por também ser paralela em relação ao solo, a gente consegue se guiar melhor também. Eu, pelo menos. Eu tenho um toque com umas coisas e aí eu gosto de fazer esse bloqueio. E o C, a gente faz esse terceiro acesso, 45 graus em relação à falange média, tá? Só para ilustrar mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho da articulação interfalangiana proximal.
Existem dois acessos para essa articulação, que é o acesso dorsal e o acesso plantar. No acesso dorsal, a gente precisa fazer a flexão da articulação metacarpofalangiana, tá? Então, a gente vai inserir uma agulha até 1,5 centímetros, 2 centímetros, distal ao epicôndilo lateral da falange proximal. A gente vai pegar ali entre a borda ventral do tendão extensor digital comum. Gente, se vocês souberem palpar todos os tendões, extensor digital, flexor digital, profundo, superficial, vocês vão conseguir fazer qualquer bloqueio tranquilamente, tá? Então, podem pegar os animais, podem ir palpando, vocês, não adianta eu estar falando, vocês só vão saber quando vocês sentirem, tá bom? O acesso plantar é um acesso que ele é mais seguro para o veterinário, tá? O membro do paciente também precisa estar flexionado. E a gente vai inserir uma agulha proximal ao epicôndilo da falange média. Tem uma ilustração aqui que vocês vão entender melhor. A angulação da agulha para o bloqueio, ela vai ser sempre perpendicular ao plano sagital da falange média. Vocês vão entender já também o que eu estou falando. A literatura fala, e por isso que eu coloquei aqui, que a gente pode utilizar uma agulha 48. Eu utilizo a agulha 37, 38 também, tá? Mas, se a literatura fala, a gente pode fazer. Há uma profundidade de um equino adulto. Outra coisa, todas essas profundidades que eu tô falando, todos esses volumes que eu tô falando, são para equinos adultos, tá? Potro é outra história. Até 100 quilos aí, 200 quilos, a gente precisa rever essas profundidades, precisa rever esses volumes, tá? Não adianta a gente pegar uma agulha 48, fazer um acesso de 3 centímetros na articulação interfalangiana de um potro de 90 quilos, tá bom? Tem que ter bom senso aí com isso. Então, essa profundidade no equino adulto, pelo acesso dorsal, a gente insere a agulha até 1,5 centímetros e no acesso plantar, a gente insere essa agulha até 2,5 centímetros. O volume de anestésico que essa articulação permite é entre 8 e 10 ml. Então, 8 ml, 9 ml, a gente consegue fazer um bloqueio legal. Aqui, o que a gente estava falando, eu vou tentar explicar a inserção das agulhas direitinho para vocês entenderem. Aqui, no ar, a gente faz o acesso dorsal dessa articulação, tá? O posicionamento da agulha, ele sempre vai ser entre 1 e 1,5 centímetros em direção paralela, medial ou lateral à tuberosidade distal da falange proximal, entre os ligamentos colaterais e o tendão extensor digital comum. Então, assim, mais uma vez, se a gente conseguir palpar os tendões, se a gente souber a anatomia dos tendões, a gente consegue fazer os bloqueios bem legais. Aqui no B, mostrando também o posicionamento da agulha, esse é um bloqueio mais seguro para o veterinário, porque a gente posiciona, flexiona esse membro do paciente, e aí, assim, se ele mexer, se ele escoiciar, a gente está segurando, a gente consegue soltar sem muitos problemas. Quando a gente não está segurando, a chance de acontecer um problema, um acidente, é maior. Então, eu prefiro fazer esse bloqueio com esse posicionamento, tá? Então, aqui está o posicionamento da agulha, proximal ao epicôndilo plantar da falange média também, perpendicular ao plano sagital da falange média, tá? Bursa do navicular. Outra articulação. Nessa articulação, da bursa do navicular, diferente das outras, raramente a gente vai conseguir ver saindo, drenando o líquido sinovial, tá? Mas pode ocorrer, certo? Se você conseguiu acessar a bursa do navicular e não saiu líquido sinovial, não precisa se preocupar, porque é normal nesse tipo de articulação, tá bom? Então, vamos lá. A bursa do navicular, ela se localiza para poder avaliar melhor, membro flexionado, mais uma vez. Então, o que é que a gente vai fazer?
A gente vai pegar aqui entre os bulbos dos talões, bem próximo à região coronária, e vai fazer o ponto mais profundo desse local, tá? Bem sentido dorsal. Vou mostrar a foto, vocês vão entender também. Aqui é uma profundidade maior, até 4, 5 centímetros. Vocês vão ver que quando você insere a agulha, é como se você está inserindo a agulha e aí você sente um creque, um crequezinho, e aí você sabe que você está na articulação, tá? Como eu havia falado, raramente há drenagem de líquido sinovial, mas quando a gente começar a injetar o anestésico local, a gente vai ver que tem uma facilidade muito grande desse anestésico local entrar. Então a gente vê que realmente está no local. Como não tem drenagem de líquido, a gente pode ficar na dúvida, mas a gente, com a facilidade da administração, a gente consegue o sucesso da técnica. Região bloqueada com a bucha do navicular é a sola e o osso do navicular. Muita fratura de navicular, degeneração de navicular, a gente utiliza esse bloqueio, principalmente para bloqueio para diagnóstico de claudicação, tá? A gente consegue fazer esse bloqueio concomitantemente aí com sedação, ou até sem sedação, com animais mais tranquilos, mas a gente bloqueia bem essa articulação. Aqui está o acesso, ó, você vê que a agulha, ela realmente entra os seus 4, 5 centímetros de comprimento para poder acessar a articulação, certo? E aqui é o que eu falei, a gente vai inserir essa agulha entre os bulbos dos talões, tá? Bem próximo à região coronária. E aí sempre em sentido dorsal, entrando dentro do casco do paciente, realmente. A gente vai apontar sempre a agulha para o centro da distância entre a pinça do casco e a região coronária dorsal. Não tem muito erro, gosto muito de fazer esse bloqueio. Animal em estação, membro flexionado, e sempre inserir primeiro a agulha, animal deixou fazer, insere o restante da agulha. Se não sair líquido sinovial, não tem problema, porque essa articulação é comum de não acontecer. E aí, se a gente conseguir inserir o anestésico local sem muita tensão, bem tranquilo, a gente tem certeza que está na articulação. Aqui mais um bloqueio, bainha sinovial do tendão flexor digital. A gente não vai, mais uma vez, bloquear o tendão, tá? A gente vai bloquear a bainha sinovial do tendão flexor digital. A localização também, ela fica mais fácil com o membro flexionado, inclusive a técnica, ela é feita com o membro flexionado também, onde a gente vai introduzir a agulha no ligamento anular, no meio da região lateral do osso sesamoide proximal, laterocranial ao tendão flexor digital profundo, até alcançar a região intersesamoidiana central, tá? Então, o que acontece? A gente vai passar a agulha pelo ligamento anular, mas a gente não vai injetar o anestésico no ligamento, tá? A gente vai inserir a agulha até alcançar a região intersesamoidiana central. É uma profundidade aí de até 2 centímetros, 2,5 centímetros, animais menores, 1,5 centímetros a gente consegue fazer. O volume de anestésico para esse local, de 8 a 12 ml de anestésico. Normalmente eu faço 5, 6, 8, acho que eu já cheguei a fazer 8 ml também, mas nunca ultrapassei 10 ml nesse bloqueio, não. Aqui, para vocês entenderem melhor, o membro flexionado, essa é a posição que a gente tem que fazer a inserção da agulha, e aqui o membro está apoiado, só para vocês verem direitinho como é que funciona, tá? Então, o que acontece? Aqui é a vista lateral da bainha sinovial do tendão flexor digital, e aqui a introdução da agulha no ligamento anular palmar,
a gente vai fazer esse acesso lateral ao osso sesamoide proximal, tá? E laterocranial ao tendão flexor digital profundo. Mais uma vez, os tendões estão aí para guiar os nossos bloqueios. Articulação articulação tarso-metatarsiana. A articulação tarso-metatarsiana, ela é composta por 4 articulações, tá? Tibiotarsiana, intertarsiana proximal, intertarsiana distal e tarso-metatarsiana. Mais uma vez, a anatomia está aí batendo na nossa porta. Para a gente fazer as localizações anatômicas, para tarso-metatarsiana e para as outras também, a gente precisa que esse membro esteja apoiado ao solo, tá? Então, vamos lá. Articulação tarso-metatarsiana, a gente vai conseguir fazer esse acesso dessa articulação caudo lateral, próximo à cabeça lateral do 4º metatarso e lateral à borda lateral do tendão flexor digital superficial. Mais uma vez, tendão ajudando a gente das localizações anatômicas. A articulação intertarsiana, ela está entre a região plantar e dorsal da porção distal do tarso, entre a protuberância medial do talos e a protuberância do osso central do tarso. Aqui tem foto para vocês entenderem melhor, que é muito tarso, muito metatarso. Profundidade também dessas duas articulações, tanto da tarso-metatarsiana como da intertarsiana, é entre 1,5 e 2,5 centímetros no máximo, tá? E o volume de anestésico é bem pouco nesse lugar, entre 3 e 5 ml de anestésico local. A articulação tibiotarsiana, que é essa terceira articulação, ela vai se comunicar com a articulação intertarsiana proximal. Então, assim, a gente vem, palpa a veia safena, ela é uma veia palpável, 2,5, 4 centímetros distal do maléolo da tíbia, a gente introduz a agulha lateral ou medial à veia, tá? Então, assim, nessa articulação, a gente vai se basear pela veia safena. Tanto medial quanto lateral, a gente consegue chegar na articulação tibiotarsiana. Lembrar de aspirar esse êmbolo dessa seringa, já que a gente está bem próximo de uma veia importante, tá? E não veio sangue, pode inserir o anestésico. Profundidade também é bem mínima, 2 centímetros no máximo, mas a gente consegue fazer um volume de até 20 ml de anestésico local na articulação tibiotarsiana. Embora eu prefira sempre utilizar menos volume, tá? De 10 a 20 ml de anestésico. A gente consegue bloquear bem. Aqui a gente tem a vista lateral e a vista caudal da articulação tarso-metatarsiana, tá? Mediante ao acesso caudo lateral, 0,1 centímetro, 0,2 centímetros, proximal à cabeça lateral do 4º metatarso, tá? E lateral à borda do tendão flexor digital superficial. Então, mais uma vez, os tendões nos ajudando. Aqui a gente tem o bloqueio da articulação intertarsiana distal, pelo acesso medial. Então, assim, a gente tem aqui 3 pontos, tá? Aqui é o tarso central, aqui a gente vai ter os primeiros e segundos tarsos, e aqui a gente vai ter o 3º tarso. Então, a gente insere entre eles, tá bom? E aqui é uma vista caudal, do mesmo jeito, com o tarso central aparecendo aqui, e o 3º tarso aparecendo aqui, com a inserção da agulha entre eles. Articulação fêmuro-tíbio-patelar. Vocês já estão cansados? Não, né? Então tá. Fala um pouquinho da articulação fêmuro-tíbio-patelar. Ela também é composta por várias articulações, tá? Então, vamos lá. Uma delas é a articulação fêmuro-patelar. A gente faz esse acesso cranial, 2,5 centímetros, 4 centímetros, proximal da borda da tuberosidade da tíbia. Aqui a tíbia vai nos guiar
quase em 100% dos bloqueios, tá? E aqui, nessa fêmuro-patelar, a gente vai fazer a inserção entre os ligamentos patelares medial e o ligamento patelar intermédio. A profundidade desse bloqueio, ela é variável, tá? Depende muito do tamanho do paciente, do peso. E o volume também, ele é um dos maiores volumes que a gente consegue alcançar, que é até 100 ml de volume de anestésico local. Gente, bom senso, tá? Faz a dose certinha, como a gente sabe que o volume é maior, então a gente consegue utilizar aí de 20 a 100 ml. Não precisa fazer os 100 ml. Se for um animal menor, a gente vai fazer dose, vai calcular direitinho para ver se realmente é necessário os 100 ml, tá? Articulação fêmuro-patelar, a gente vai fazer esse acesso lateral, diferente da fêmuro-patelar, acesso cranial, agora 5 centímetros, proximal à borda lateral do côndilo da tíbia, sempre se guiando pela tíbia. Caudal à borda do ligamento patelar lateral e uma profundidade aí de até 4 centímetros, tá? O volume também nesse acesso é alto, de 20 a 100 ml. Lembrando das doses. Articulação fêmuro-tibial, aí a gente faz acesso lateral e acesso medial também, tá? A fêmuro-tibial, pelo acesso lateral, a gente vai encontrar ela caudal ao ligamento patelar lateral e proximal à borda da tíbia, certo? Cranial ao tendão extensor digital. Todos esses bloqueios, bloqueio dessa articulação fêmuro-tíbio-patelar, a gente vai ter acesso cranial e acesso lateral, e a gente vai se guiar sempre pela tíbia nesse caso. Profundidade da articulação fêmuro-tibial, a terceira, é de até 2,5 centímetros, e a gente consegue um volume aqui bem menor por esse acesso lateral, tá? De 20 a 30 ml, no máximo. E a articulação fêmuro-tibial pelo acesso medial, também a gente vai encontrar entre o ligamento patelar medial e o ligamento fêmuro-tibial medial, proximal à borda da tíbia. Do mesmo jeito, profundidade de 2 a 2,5 centímetros e um volume de até 30 ml, tá? De 20 a 30 ml. Aqui a gente tem, mostrando aqui no áudio, tá? Circuladinho em vermelho, o bloqueio da articulação fêmuro-patelar pelo acesso cranial, certo? Aqui a tuberosidade da tíbia, a gente sempre se guiando por ela. Aqui a gente vai ter a articulação também fêmuro-patelar pelo acesso lateral, tá? Aqui o paciente, ele tá lateral e aqui o paciente tá cranial. Vocês conseguem entender direitinho? E aqui também se guiando sempre pela tuberosidade da tíbia. Aqui a articulação fêmuro-tibial, o acesso lateral. A gente vai inserir a agulha bem rente à tuberosidade da tíbia. Aqui também, uma vista cranial, bem rente à tuberosidade da tíbia, quase que raspando na tuberosidade da tíbia. E aqui o acesso, o bloqueio da articulação fêmuro-tibial pelo acesso medial entre o ligamento patelar e o ligamento fêmuro-tibial medial, proximal à borda da tíbia. Aqui a gente vai entrar bem próximo à borda da tíbia, tá? E aqui, evidenciadinho na letra B, o bloqueio da articulação fêmuro-tibial pelo acesso medial entre o ligamento patelar medial e o ligamento fêmuro-tibial medial. Aqui a gente vai utilizar como guia o músculo sartório, tá? Então, ele vai ficar entre o ligamento do músculo sartório, 2,5 centímetros, 2 centímetros, proximal ao platô da tíbia. Por fim, acho que já estou até estourando o meu tempo, articulação coxo-femoral. É uma articulação de acesso muito difícil, porque ela é muito profunda e a gente tem dificuldade de palpação das referências anatômicas.
tá? Mas a gente consegue fazer, se tiver paciência, carinho e amor, a gente consegue fazer. A localização da articulação coxofemoral, a localização do bloqueio é proximal à maior protuberância do trocânter maior do fêmur. A gente vai ver ali mais ou menos 10 centímetros de largura do trocânter maior, a 2/3 de distância da tuberosidade ilíaca e isquiática. Mais uma vez, a anatomia batendo na porta, né? A angulação da agulha, a gente vai utilizar ela perpendicular ao eixo da coluna vertebral. A profundidade também é variável, depende muito do tamanho do paciente. E o volume dessa articulação de 30 a 60 ml. Lembrando que, por ser uma articulação extensa, profunda, a gente precisa aqui necessariamente aguardar pelo menos 30, 40 minutos depois da inserção do anestésico local para poder mexer nessa articulação coxofemoral, tá? O acesso é difícil, mas se a gente quer, a gente consegue. Então, não é impossível, é difícil, mas não é impossível, tá? Eu acho que era isso, não, ainda tem aqui, ó, eu já estou me despedindo. Mas deixa eu usar essa imagenzinha para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Aqui, evidenciado no A, é onde vai acontecer realmente o bloqueio da articulação coxofemoral. Esse acesso, ele é o acesso proximal à maior protuberância do trocânter maior do fêmur. Tá vendo aqui? E aqui é quando a gente faz, perto Ai, desculpa. O bloqueio da bursa trocantérica ventral, ele vai à crista cranial do trocânter maior do fêmur, tá? Esse bloqueio aqui, ele não estava na apresentação, mas eu acabei colocando ele aqui, porque ele apareceu na imagem. Mas, enfim, o bloqueio da articulação coxofemoral, ele é feito aqui, o acesso é bem próximo, a maior protuberância proximal do trocânter maior do fêmur, e animal em estação, sedado de preferência, para que não haja acidente. Aqui, normalmente, a gente utiliza agulha técnica para fazer esse bloqueio, tá? A agulha de Klein, eu acredito que vá bem, por conta da profundidade, da marcação que ela tem, mais tranquilo de ser feito, tá bom? Eu acho que agora era isso mesmo que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que é uma aula um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, não é mais chata, mas com muita nomenclatura, com muito nervo, com muita anatomia, com muita posição anatômica, proximal, medial, lateral, e a gente acaba confundindo muita coisa, mas se a gente estudar um pouquinho, se a gente tiver as referências anatômicas, se a gente fixar algumas referências anatômicas, a gente consegue fazer todos esses bloqueios aí de olhos fechados. Doutora, parabéns. Mais uma palestra muito boa. E é isso. Doutora, no último bloqueio, mais ou menos quantos centímetros na articulação coxofemoral? Não entendi. No último slide que a doutora mostrou, da articulação coxofemoral, a senhora falou que era uma agulha técnica e tal, mas mais ou menos quantos centímetros? Então, aqui, nesse bloqueio da articulação coxofemoral, a gente entra aí com a agulha 5 centímetros, até 6 centímetros, a gente consegue fazer esse bloqueio. Por isso que a gente fala da agulha técnica, porque normalmente eu já vi gente fazendo com agulha 38, agulha 4012, mas a agulha técnica é a mais adequada nessa região. Certo, obrigado. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode mandar no chat que eu leio, ou pode abrir o microfone. Só agradecer a Anne aí, agradecer a Anne pela palestra, muito boa, é isso aí mesmo, tem que estar
E a molecada tem que fazer mais perguntas aí, pô, senão não adianta, cara. Pode mandar para mim. Eu acho que Cláudio já passou o meu número para eles. Se eles tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, podem entrar em contato. Se eu demorar para responder, pode ligar. Professor, qual foi o que o senhor fez no ranking? Fiquei meio em dúvida aqui. Foi o nervo tibial. Certo. Nervo tibial, mesmo tendo problema de propriocepção, ainda é pequeno. O fibular você tem que testar antes, se for usar neurolítico, porque às vezes... Mas a gente tem alguns trabalhos. Tem um artigo publicado bem interessante. Deixa eu ver se eu passo aqui. Vamos falando aí que eu vou passar aqui, que fala do bloqueio, inclusive que eu fiz fibular e tibial num cavalo com osteoartrite. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas vamos falando aí, que eu vou procurar, eu vou pôr o link. Tá certo. Alguém tem alguma dúvida que possa tirar com a doutora? Aproveitem, que uma palestra dessa não é todo dia, não. Depois eu vou começar a fazer pergunta, então, a vocês. Ixi. Galera do grupo aí, vamos se pronunciando. Tem que fazer pergunta. O mais importante é a diferença também do articular e dos perineurais, né? A questão da antisepsia cirúrgica, muita gente negligencia isso, né? Então, é verdade. Você tem muita contaminação. Isso é uma coisa que a gente tem que estar olhando sempre. Deixa eu ver se eu mando aqui. Tem um trabalho bem legal, porque, na verdade, eu acho assim, a gente valoriza muito pouco. Vou ligar aqui a câmera, que eu estou trabalhando aqui. A gente valoriza muito pouco os bloqueios, né? E você vê que eu estou falando isso porque eu já montei alguns cursos de bloqueio há 20 anos atrás, 15 anos atrás no hospital, e eu fazia vários cursos e enchia, quando falava de cólica e bloqueio, vinha 5 pessoas. Né? Mas a grande, eu acho assim, conhecer os bloqueios, esses básicos, e fazer um bom trabalho, a diferença da pessoa que trabalha com claudicação. Né? E muitas pessoas acham que é o raio-x, o ultrassom, e a gente que trabalhou muito tempo com animal de esporte, né, de polo e vaquejada hoje, mas muito menos, mas que já teve, né, vários times, já foi campeão brasileiro de polo, tudo, né, como veterinário, a gente vê que a lesão radiológica e ultrassonográfica nem sempre é a lesão que dói no cavalo. E daí, essa lesão, a gente saber qual lesão dói no cavalo é um grande segredo da medicina esportiva e só é possível através de bons bloqueios. Okay. Então, isso daí é muito importante. Você vai trabalhar com vaquejada, você vai trabalhar com a realidade do Nordeste, né, mesmo com os cavalos de marcha, tem problemas articulares de maneira constante, né, eu acho que você vai vendo que realmente falta muito, né, para a gente. E como a própria Anne falou, uma coisa chata, né? Quer dizer, se você for analisar, é uma coisa meio chata, né? Em termos de. Meu Deus, né? Tem que ficar decorando tanto nome, tem que ficar, né, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, normalmente, as pessoas não gostam muito, né, de estudar e de fazer realmente trabalhar com esses cavalos, com essa questão dos bloqueios. Então, não é difícil a gente ver problemas aí associados à falta de conhecimento do bloqueio. Muita gente realmente que nessa era de vocês aí, na era tecnológica, não que a gente seja contra, né, trabalhamos com tecnologia, mas muito importante, né, para vocês é que o feeling clínico é uma coisa que não deve passar desapercebido. E daí, muitas vezes, a gente deixa o feeling clínico de lado. E o feeling clínico, no caso do animal de claudicação,
com certeza diz respeito aos bloqueios. Então, assim, eu acho um tema fantástico, você sempre está relembrando, trabalhar com bloqueio é um negócio importante, que a gente realmente consiga fazer um trabalho legal. Então, parece que não, mas é realmente importantíssimo, né, conhecer muito, e obviamente que a gente vai conseguir conhecer no primeiro momento, e essa sensação de não saber é uma sensação normal. Mandei no chat um trabalho interessante que a gente em 2016, que fala um pouco da tenectomia cuneana associada com o uso de neurolítico para osteoartrite társica, né, que daí vai falar um pouco do bloqueio com neurolítico, que seria outra filosofia, né, a gente falar um dia de neurolítico aqui, né, com vocês, mas que é a mesma base de a gente tirar a dor, né, e fazer um tratamento paliativo. A gente trabalha muito com neurolítico, né, em várias regiões, em várias afecções, em relação a tempo que eu preciso, né? Então a gente tem, né, a patente e tudo mais, né, que realmente nós temos alguns resultados interessantes. Então esse é um artigo interessante para vocês darem uma lida, vai falar como é importante, né, tudo que ela falou de localização, e nesse artigo a gente usou 2 nervos, né, e os 2 nervos que foram abordados hoje, então está aí mais uma leitura para vocês hoje. Bom, mas eu só quero agradecer a Anne pela presença, eu sei da correria dela aí, né, mestrado em áreas não afins, né, eu trazei para entrar porque eu estava com a Birrail e com o Davi da cadeia leiteira falando sobre mastites clínicas, né, então eu sei, né, como que vocês estão aí, então peço desculpa por ter atrasado por poder entrar, mas acompanhei a palestra quase toda. E então você ter esse tempo, né, no meio do mestrado, no meio da rotina clínica aí, então muito obrigado pela disponibilidade de poder estar falando conosco aqui. Então eu vou parar de falar, senão eu vou dar outra palestra, né, Cláudia? Eu queria até puxar um gancho, professor. Às vezes a gente vai atender algum cavalo, alguma coisa aqui de locomotor, e o proprietário, ele já quer que a gente solicite uma ultrassonografia, um raio-x. Às vezes até já vem, não, eu soube que tem um tal de shockwave que resolve qualquer coisa, e quando a gente diz que vai fazer os bloqueios, tentar colocar o animal para trotar, colocar o animal para caminhar bloqueado, e às vezes eles acham ruim, porque o animal está sentindo dor e você está fazendo, o meu animal está correndo, está andando, está trotando, mas a gente tem esse costume realmente de partir do básico, que são os bloqueios, para poder pedir e solicitar os exames de imagem. Óbvio que os exames de imagem, eles são imprescindíveis, mas os bloqueios a gente precisa fixar que, para quem vai trabalhar com locomotor, é imprescindível. Eu acho, assim, que o bloqueio é tão imprescindível quanto volto a falar, quanto a ultrassonografia, quanto ao raio-x. Nós estamos, mais uma vez, numa era, eu não tenho visto poucas pessoas que trazem, né, os cavalos, às vezes, para nós ali no grupo, que já passaram por vários veterinários e que já fizeram todo tipo de raio-x, todo tipo de ultrassonografia, e muitas vezes o cavalo tem isso, o cavalo tem aquilo. Volto a dizer, gente, clínica de equídeos, de aparelho locomotor, não é matemática tão simples assim de ver a imagem e falar que é ali o problema. É verdade. Então, existem claudicações contralaterais, existem de compensação, existem de apoio, de elevação, então a gente tem que entender um pouquinho mais do que simplesmente a imagem nos traz. Óbvio, vou gastar 200 mil, vou cobrar 2, 3 mil num screening desse cavalo, não sou contra, mas desde que a gente tenha conhecimento de onde está doendo e por que está doendo, né? Então esse é o problema. A Manuela, não sei se vocês abordaram a pergunta da Manuela, Cláudia? Não, professor, ela saiu antes de a gente falar. Ela já saiu? Ela saiu. Ela da UFAL? Não, que eu conheço, não. Eu conheço. Mas quando é assim, às vezes quer uma declaração de palestra e tal, a gente tem que pensar nisso também, porque o pessoal quer papel, né? Essa é a verdade. Só pensar nisso aí.
Mas assim, eu acho que é importante. E quem que é o Breno, que nunca fala e sempre está aqui? Quem que é o Breno? O Breno hoje foi o primeiro a entrar e eu não conheço, professor. Tentei olhar no Instagram, mas não Rapaz, conheço. esse Breno, ele tá... Ô Breno, fala com a gente, rapaz. Desde semana passada que eu tô querendo falar contigo. Breno, se manifeste. Breno, fala um oi no chat, pelo menos. Fala de onde que você é. A gente quer te conhecer, cara. A gente é legal. Veja aí, cadê ele? Ele não fala, rapaz. Que coisa. Ele não fala, ele é um pouco tímido, eu acho. Dá nem Não, um mas oi. fala no chat, pô, pra gente conversar, meu. Vamos descobrir quem é o Breno. Porque ele tem um sobrenome o Wolf é um sobrenome da cidade minha natal. Daí eu queria saber se ele é de São Paulo, porque eu não consegui. Né, semana passada eu mexi com ele não me respondeu também, ele me ignora, pô, coisa chata. Mas enfim, essa questão, então, assim, eu acho que os bloqueios são muito importantes, mais até do que os diagnósticos, e vocês têm que entender de bloqueio. Infelizmente, olhar, bloquear e errar e acertar. Às vezes, eu costumo falar quando eu tinha hospital que às vezes eu passava um dia bloqueando o cavalo, daí perdia o dia inteiro dos bloqueios, no outro dia voltava a bloquear o cavalo. Então, e daí é só isso, e anatomia é tudo nessa hora, né? E essa questão da propriocepção, ela é uma questão ainda que a gente tem que estudar muito, né? Eu tenho estudado já há alguns anos aí, eu ainda tenho dúvidas em relação ao que é seguro, o que não é seguro, o que cavalo é seguro, então, óbvio que quanto mais proximar os bloqueios, mais risco desse nervo ter função motora, mas a gente tem algumas animais fora da curva aí, né? E isso pode causar. E tem animais também que têm adaptação, mesmo no digital plantar, no digital palmar, que começam a tropeçar no começo e depois se fixam, né, no trote conforme eles vão acostumando com a falta de propriocepção. Então, óbvio que é um tratamento paliativo, né, na verdade não é um tratamento, é um diagnóstico para ver onde está doendo, no caso do bloqueio anestésico, mas os usos de neurolíticos, eles vêm tentar manter esse efeito analgésico por mais tempo. E aí a gente tem que ter muito cuidado para que a gente realmente não tenha esses riscos de propriocepção, queda e do conjunto cavalo-cavaleiro. Mas acho que eu vou parar de falar. Conversem aí mais, o Breno não quer falar mesmo com a gente. Breno, fala com a gente. Um oi no chat, pelo menos. Pô. Vamos ver quem não está dormindo aí, então. Alain, boa noite. Como está você? Tá vendo só? O pessoal dorme e não fala nem. Vamos começar a ligar as câmeras, professor. Ah, Vai, não. vai acabar, a gente tem que fazer uma lista mesmo, a gente deixar lá Ah, pro tem que final para ver deixar. quem tá. Amanda, você está aí ou só enrolando? Eu tô aqui, prof. Ah, Amanda sempre. Obrigada, Amanda. Mas O eu vou Cláudio. falar. E o Whitley? O Whitley está aí ou só enrolando? Também tô aqui, professor. Tô assistindo. Ah, a Diana eu acho que está enrolando, então. Ela mete com esse cabelo aí na foto. Nada de enrolando, professor. Ah, muito bom. É isso aí, aproveitem, cara. São momentos únicos, a gente tem que aproveitar. Se você fixou 2 bloqueios, já tá bom, né? É isso que vai fixando, vai estudando, vai conseguindo. A gente Vai tem palpando. a gente. Hã? Uma perguntinha. A gente Diga. não tem uma peça anatômica ou coisa assim que a gente poderia praticar lá no grupo? Já fez isso, mas pode criar de novo. Eu acho que isso é importante, É sim, sempre pra bom, né? gente. Sempre bom, cara. Sempre bom a gente estar treinando, né? Vou mandar outro artigo nosso aqui, deixa eu ver se eu acho. Fala do tempo dos anestésicos nos nervos palmares. Deixa eu ver se eu acho. Vamos falando aí. Acho muito legal essa coisa de bloqueio. Eu
Eu realmente Muito. queria ter uma prática. Muito bom, cara. Eu acho que a gente tem. Ó, esse outro artigo aqui é um artigo interessante. Eu vou mandar aqui para vocês. Vocês já lêem também. Nosso, esse é de 2015, que fala do tempo de ação do anestésico nos nossos palmares. Tem mais coisa aí, que eu tô lembrando que a gente já fez, mas tem muita coisa. Se vocês puxarem lá, deve ter uns 10, 12 artigos escritos com bloqueios e neurolíticos e tudo mais. Inclusive tem um do Macabra que me chamaram para mexer esses dias. Mas, enfim, é interessante vocês aí, né, tá trabalhando e pensando que é muito... Vai mexer com o cavalo, vai trabalhar com o cavalo, vai ter que entender bug bloqueio mais do que de técnicas diagnósticas e tudo mais, porque, na verdade, se você estiver no campo, você vai ter que trabalhar com isso. Beleza, Cláudio, agora é contigo aí. Tá certo. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? O Breno não quer falar? Acho que é isso, doutora. Acho que o Breno, será que se a gente der um boné para ele, ele vai falar? Será, hein? Eu acho que Breno dormiu. Não, Breno ele está em todas as... Ele está em todas as... Não, faz 3 semanas que ele está vindo e ele não fala comigo. Essa é a terceira, pô. Será que Eu sou o Breno é primeiro vivo, a entrar professor? hoje. Será que é um espírito? Será que é um espião, hein? Ah, vai que é. Espíritos todos somos, né? Agora, resta saber se é uma alma ou um espírito, né? Aí que a alma é a alma é o espírito encarnado. E o Breno agora tá com uma vergonha que eu acho que ele não vai falar mais não, viu? Vai não. Eu acho difícil até ele entrar na próxima. Não, entra, a gente tá brincando, mas é tudo de coração, viu? Você sempre será bem-vindo. Só queria te conhecer, rapaz. Qualquer coisa, chame nós depois no e-mail aí e converse conosco. Bom, mas então tá bom. Acabem aí, porque senão eu fico batendo papo aqui e eu tenho ainda coisa. Tem uma fonte de ficha ainda para fazer aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado. Pode falar, Cláudio. Pode falar, mano. Eu falei, será que ele não é calouro? Não sei. Não sabemos. Mas é isso aí, gente. Porque veio 2 pessoas no Insta agora, antes de começar, que eu estava dando uma olhada, pedindo o link. Essa é outra coisa também que a gente tem que estar pedindo, viu? O link jogar o link no Insta. Mas eu joguei, professor. Eu joguei na bio e divulguei nos stories. Ah, então beleza. Então tá. Não, porque vieram perguntar aqui no direct. Eu vi também. Daí eu respondi. Mas beleza, tranquilo, gente. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Tchau, Eu vou desligar minha câmera e agora vocês fazem o encerramento. Tá bom. Obrigado, doutora, mais uma vez, pela disponibilidade. Todo mundo, tenho certeza que gostou da palestra, já mandaram aqui no meu privado. Mais uma vez, né? E é isso. Essa palestra foi gravada e será publicada no canal quarta-feira, viu? Tá ok, combinado. Quem quiser, quarta-feira tá no nosso Back for. Semana que vem teremos a doutora Isabela Barros, falando um pouco sobre abronemose e pitiose. A gente tá com um caso lá no grupo e um caso no Vale do Reginaldo do nosso projeto. Eu, o Whitley, professor, fui lá atender. E é isso, obrigado mais uma vez. Espero que todos voltem semana que vem. Você também, Breno. Quem sabe você se identifica mais aí. E é isso. Tá bom, pessoal. Obrigada. Boa noite. Até segunda. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.